Paulo, Rodrigo, a todos que estavam envolvidos nesse processo. Foi um prazer aí participar com a Karine e com o Alessandro, grandes profissionais. Para quem não me conhece novamente, eu sou da PGTI, coordenador da minha área é o Rodrigo Lopes, e quem trabalha da área de desenvolvimento é o Fernando Souza. Ele trabalha com o Sérgio Paluveto e com o Arley e também com o Jorge, tá? E eu trabalho com o Jean, na área de infraestrutura, e também com o Jorge, tá bom? Hoje a gente vai falar aqui sobre padrões de segurança da informação, né? Novamente LGPD, e vamos mostrar um pouquinho de eventos aí que vocês vão ficar realmente inacreditável que isso aconteça, mas acontece, vocês vão ver. Vamos lá, existe um guarda-chuva de tecnologia da informação, segurança da informação. Esse guarda-chuva é bem distribuído, né? Principalmente quando a gente fala no campo operacional, né? Mas no campo relacionado à governança, tem uma certa distribuição de funções, né? Framework de segurança, política de informação, avaliação de risco, gerenciamento de crise. Então, existe a cobrança, existe quem faz, né? O pessoal, se vocês têm um plano, temos. Vocês fazem? Fazemos. Como? Tá assim. Então, assim, o que a PGTI faz? Apoia, faz a governança da parte de TI para garantir que esses planos, para garantir que tudo esteja conforme o que é determinado, o que é regido pela área de governança corporativa, tá? E também tem a área dela, né, que é a governança de TI, segurança da informação, não só segurança, como a gestão de FARE, o IDS, que é detecção e prevenção, né? Detecção e prevenção, IDS, PS. Scan de antivírus e assim por diante. Tá? E aí, nessa meiuca que entrou, cyberataque, cibersegurança, assim por diante, tá bom? Olha a sopa de letrinhas, a quantidade de padrões. Enorme. Né? Eu passo, mas vou usar todos, não. Né? Por exemplo, para ransomware, que é a segunda coluna, eu utilizo em específico alguns. Eu uso a 27001, eu uso o COBIT, eu uso o NIST, né? Que é multi-utilizado. Eu pinço algumas coisas do NIST, vou lá no NIST, abro o padrão, leio ele todo. Vou usar isso, isso e isso, e eu vou usar daquele do COBIT, da ISO 27000, eu uso esse, aquele e aquele componente. É assim que funciona, da melhor forma possível, para não a gente utilizar todos os componentes com aquele negócio massivo, maçante, agressivo. A gente tem que saber utilizar o que no momento certo. Como aquela empresa de agricultura que eu mostrei semana passada. Usou o COBIT específico, alguns componentes, e foi em diante, e está aí fazendo sucesso. Tá? A ideia é exatamente essa. O EPGTI direcionar quais são os padrões, os frameworks de segurança, e informar e apresentar isso para o corpo técnico e os analistas. E a gente junto fazer essas coisas acontecerem, como está o projeto de continuidade gerenciada, hoje em dia tocado pela infraestrutura e todos os integrantes. Tá? Vamos lá. Existe também, além desses padrões, que eu acabei de firmar agora, que é o padrão técnico de cibersegurança, existem alguns padrões que são relacionados, também se repetem os padrões, para a área de segurança como um todo. O controle de segurança é focado. Então, o controle de segurança focado quais são os padrões que são utilizados? Praticamente todos. A ISO, o NIST, é, o COBIT não é tão utilizado nem o WITE, mas coleta de dados, controle detalhado de dados, é utilizado também o WITE, o COBIT, entre outros. Por exemplo, aqui, habilidades especiais, é muito utilizado o COBIT, é utilizado o ISO, é utilizado o NIST. O NIST, então, é enorme, né? Para habilidades organizacionais, como técnico, como o analista de segurança, como o cara que vai atuar no SOC, o que ele tem, quais são as habilidades que ele deve ter, é primordial. Então, assim, é dentro do padrão que a gente extrai as informações para garantir essa gestão de todo o ambiente de segurança, tá bom? Entre os padrões, existe um que é, aspas, padrão, né? Que é, na verdade, uma lei lá americana, nascida em 1996, que é o RIPA. O RIPA ele é utilizado em específico para a saúde. E olha só como são as coisas, né? O ambiente hospitalar. O cara conseguiu um hacker, um desenvolvedor de software malicioso, né? De Israel, ele desenvolveu um softwarezinho para poder coletar, colocar dentro dos aparelhos de ressonância magnética um nódulo falso de câncer.
Você vê, né? O cara vai passar pelo aparelho de tomografia computadorizada e dentro, quando ele sai, o resultado é dizendo que ele tem câncer. Mas o cara não tem, porque foi uma falha de segurança do equipamento que permitiu que o cara entrasse e colocasse esse código lá dentro. Quando o cara fizer esse exame de câncer, vai aparecer isso. De seio vai aparecer aquilo, de pulmão vai aparecer aquilo outro. Ou seja, é difícil. Até a empresa identificar, ela vai estar pagando muitas multas, né? Existe até um filme que eu vi no passado, que uma pessoa entrou, ela foi fazer o exame, identificou que tinha câncer, e depois o médico liberou ela, e ela pegou o seguro, e viajou, se separou do noivo dela, foi para outro país, aí o cara ficou sabendo o que ela tinha depois, quando conversou com o médico, aí pegou o avião, viajou, encontrou o cara. Uma loucura, mas no final das contas, o aparelho estava com defeito. Mas será que estava com defeito ou alguém lá hackeou e instalou lá um nódulozinho falso de câncer? Mesma Tem gente coisa. ruim nesse mundo, né, rapaz? Ah, rapaz, espírito de porco tem em Cara, qualquer lugar. tanta coisa para ele hackear, né? Vai fazer um negócio desse, tem que ser Eu, muito. cara. Eu quero o pior, o cara que marca passo, né? O cara marca passo, o cara, vamos supor, teu avô, teu pai, teu tio, teu irmão tem marca passo. Aí o cara vai, consegue pegar a frequência do marca-passo, acessar o código-fonte, o firmware do marca-passo, alterar ele, ligar, saber quem é o cara. Primeiro ele sabe quem é, invade o local, pega o marca-passo, pega a pessoa, entra em contato com a pessoa e fala, olha, consegui os seus dados marca-passo, me dá 50 mil reais, senão eu paro ele agora. A Brincadeira. pessoa, a pessoa vai morrer, vai dizer, eu vou morrer, não tem jeito. Você ou paga ou morre. É mais ou menos isso. Então, olha a situação. Olha a situação, pessoal. Assim, atualizar firmware, software, vulnerabilidade, é um trabalho insano, gato e rato. Insano. Mas tem que existir, porque sempre vão procurar uma brecha e sempre vão identificar, não tem jeito. Por isso que a gente fala tanto, né? Quando fala em trabalho insano e procurar, a gente fala dos padrões de segurança e fala principalmente do hypercycle do Gartner, que ele vem dizendo assim, vai, cara, olha, essas são as práticas futuras, esses são os modelos futuros, é assim que a gente vai atuar, é importante ter, direciona a empresa sabe o que vai fazer, porque daqui a X anos vai ter ainda, está em ênfase, né? Está em constante movimento. Daqui a 2 anos vai continuar o modelo DevOps, ou seja, em 2024, daqui a 5 anos ele vai ter o modelo de Cloud WAP e assim por diante. Hoje em dia, a Unimed tem o WAF, né, que é o Web Application Firewall, que bloqueia, né, um trabalho insano aí da Karine, do pessoal, que bloqueia os acessos indevidos às aplicações do ambiente dos application server. Mas vale ressaltar aí que o desenvolvimento tem que fazer a parte dele, a área de DevOps, né, que é o DevSecOps. Né? Então, como eu vou fazer o trabalho dele? É, assim, é uma cultura, né? DevOps é uma cultura, tem que ser atingida, mas no meio dele tem que entrar a segurança. O time de desenvolvimento ser capaz, né, como está capacitado hoje, graças ao grande esforço do pessoal, dos coordenadores, dos team leaders da empresa de tecnologia, capacitam, né, aprimoram, aperfeiçoam os analistas para que possam estar sempre com um olhar crítico em cima disso, do software, para garantir que o software chega do outro lado seguro, não só o interesse dele, mas como entrar em produção, não só no desenvolvimento. Antes de entrar em produção, ter um olhar crítico, né, para garantir que esse software entre seguro, que a empresa esteja protegida, que o negócio da empresa seja bem distribuído, que do outro lado ele não vai ter, ele vai dormir tranquilo, né? Não só ele, como o pessoal de desenvolvimento, da operação. Então é importante todo o envolvimento, né? Abraçar o DevSecOps, né? Por isso que foi desenvolvido também um softwarezinho, na verdade, uma comunidade aberta chamada WASP, né, Web Application Security Project. O que eles fazem? Eles sempre, periodicamente, estão apresentando quais são as 10 maiores criticidades, vulnerabilidades para desenvolvedores, arquitetos, gestores, todo o pessoal de sistemas, para saberem, até o pessoal de desenvolvimento e de operações. Entre elas tem o SQL Inject, muito utilizado, né? Código mal desenvolvido, que o cara consegue fazer o acesso via linha de comando, alterar esse código, e a partir daí ele faz a festa, como quebra de senha, né? Quando o, a,
O desenvolvedor, o usuário, ele não tem, o desenvolvedor não consegue, não desenvolve bem a autenticação do usuário no arquivo hash ou criptografado, e a partir daí é fácil acesso à aplicação, é fácil acesso à empresa. E ele consegue ter, é, é, garantir o acesso a informações privilegiadas, né? Informações de usuário. E a partir daí ele utiliza essas informações de forma para o concorrente, na dark web e assim por diante, tá bom? Importante ressaltar o seguinte, não dá para colocar a culpa também, né, no desenvolvedor, né? Porque quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala assim, é a fragilidade na área financeira, área de saúde, área de defesa, de energia, de todos. É o envolvimento de todos. É envolvimento da área de segurança, do usuário de desenvolvimento, do técnico, do profissional do profissional de SOC, do profissional de operações, de infraestrutura. Tem que ter o envolvimento de todos nesse processo. É de suma importância. Não vamos colocar só nas costas do desenvolvimento, nem da área de operação. Vamos ser todos, né? O cara até o técnico ali para atuar numa máquina, ele tem que ter uma cautela, ele tem que saber o momento, né? Ele não pode deixar uma senha escrita, não pode passar a senha para qualquer um. Ele sabe qual que é aquela senha ali, ele tem um acesso privilegiado. Então, muito cuidado, muito cautela nesse momento. A gente vai falar assim novamente com a LGPD. A LGPD é primordial, não tem como. Por exemplo, assim, o Gartner disse, fez um levantamento e depois desse Covid aí, maravilhoso, né? Fez um levantamento e identificou que até 2033 vai aumentar consideravelmente o número de profissionais na área de saúde. Consideravelmente. Por exemplo, na área primária, de especialistas primários, de 33.700 vai para 86 mil. Na área de cirurgia, especialista em cirurgia, de 17 mil para 28 mil até 2033. Ah, está longe. Tá não, está perto. Está longe não. O pessoal pensa que está longe, daqui a 10 anos passa rápido. Especialistas médicos, aí de 2 mil para 17.800. E outros especialistas vai para pular de 17 a 41 mil. O que a gente ressalta é o ponto de atenção aqui é o seguinte: a gente, se a empresa se aperfeiçoar agora, se ela ficar redondinha agora, ela vai evitar que no futuro aconteça isso aqui, ó, que ela tenha fragilidade. Um médico, quando acessa um e-mail com phishing, ele fica vulnerável. E um profissional lá, um enfermeiro, profissional de atendimento, quando ele vai fazer o acesso, que ele não tenha fragilidade nos dados que possa causar perda de informações acidentais. Que um profissional na área de saúde administrativa que não permita que aquele device ali conectado ele seja vulnerável, né? O laptop, o notebook, né? Conectado em rede, que não seja atualizado, né? Hoje tem um processo aí que dá uma travada e pede para o cara dar um boot atualizado. Mas o cara não pode deixar, né, um tablet aberto, vulnerável, né? Ele não pode fazer os acessos indevidos, tudo que ele receber, acessar, ele vai abrir. Então, a atenção especial que a gente pede é, em todas as áreas, né? Principalmente a área de TI, a atenção especial do que está fazendo, ao desenvolvedor, ao técnico, ao profissional de operações, porque muitas vezes quem está do outro lado, na área hospitalar, ele não está tendo essa visão. Eu acredito que vai ter um processo cultural no futuro, de aprendizado, uma comunicação corporativa, de mais informações sobre tecnologia. Assim, até esses profissionais que estão lá, né, no chão de fábrica, né, por mais que a gente pense que eles não estão usando tecnologia, mas eles utilizam. Eles podem até colocar, infelizmente, por falta de conhecimento, um ambiente vulnerável. E quem sai perdendo com isso não é só o negócio, são os profissionais, né? Muitas vezes, o que eu digo é o seguinte, quando, às vezes, o CISO, né, que é o Chief Information Security Officer, ele está com um projeto, está implementando projetos, mesmo assim a empresa é invadida, e às vezes falam assim, a empresa foi invadida, poxa, esse técnico aqui, esse CISO, o cara não foi competente, mas ele tinha vários projetos em andamento até chegar lá, e ele foi mandado embora, cara, e aí contrata um outro profissional para entrar, aí até o cara pegar o ritmo, dá uma segunda chance para aquele cara que tentou, que está fazendo o projeto acontecer, porque não é igual aquela empresa que a gente conversou um pouco tempo atrás, de hotéis, a Marriott. O cara fez 6 vezes, pô, 6 vezes não dá também, né? Mas, cara, se primeira vez, mas a segunda vez dá uma chance para o cara continuar com o trabalho dele.
de projetos de segurança da informação e garantir a continuidade do negócio a partir disso. Bem, eu espero que nessas 3 sessões eu possa ter passado para vocês um pouco sobre governança, um pouco sobre TI. Espero que vocês tenham absorvido bem. Estou à disposição lá no EPGTI, com o Rodrigo e o Fernando. Espero ter passado essa informação para vocês, tá bom? Fica à vontade aí, o próximo, tá bom? Obrigada, Marcelo. Karine. Oi, pessoal. Peraí, compartilhar aqui. Estamos aí no nosso terceiro dia, né? Eu vou continuar apresentando para vocês nossas principais ferramentas. Esse aqui é meu queridinho, como todos já sabem aí, é o Cisco Umbrella, né? O que ele é, na verdade, ele está em uma plataforma de segurança na nuvem, que traz aí proteção para dispositivo dentro e fora da rede. O que seria dentro e fora da rede, né? Dentro aqui da Unimed Rio, a gente tem algumas configurações aqui, e fora da rede seria, como mostrei para vocês na semana passada, aí no computadorzinho de vocês tem o N-Connect, tem um módulozinho do Umbrella, né? Então, isso seria o fora da rede corporativa. Vocês, no notebook de vocês, têm a proteção do Umbrella. E ele faz o quê, né? Ele tem uma tecnologia aí avançada, né, que ele usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para justamente bloquear as ameaças aí em tempo real. E o que ele protege a gente, né? Diversos tipos de malware, command control. Command control se tiver alguma coisa que alguém já conseguiu colocar aqui dentro, né, e o atacante lá de fora não consegue controlar aqui, né, fazer essas máquinas zumbis aí. E phishing é coletar alguns dados importantes aqui da gente, dentre outros aí. E como eu sempre estou fazendo aí um adendo com a primeira apresentação, qual pilar que ele se enquadra em todos eles. Algumas informações sobre o Umbrella, ele está sendo utilizado aí pela Unimed Rio, pela Empreendimento, Cefis, Hospital Marcos Moraes e, como eu disse aí, os nossos notebooks, né, o home office. E o que ele faz, na verdade, tem uma sopa de letrinha ali em cima, DNS e Proxig, né? Vou falar primeiro sobre o DNS, vou trazer aquela fotinha linda que eu mostrei para vocês no modelo OSI, né? Ele faz a proteção na camada de DNS. DNS é Domain Name System, traduzindo aí sistema de nome de domínio. Lembra que eu falei para vocês que nossos dispositivos aqui de rede, né, que a gente trabalha na camada ali de baixo, né? Eles falam IP. Seria muita maldade com vocês, né? Que quando vocês fossem usar o browser aí, vocês tinham que colocar IP, ao invés de botar, por exemplo, google.com.br, né? Vocês têm que colocar o IP ali em cima. Então, foi criado aí o sistema de nome de domínio, para justamente fazer essa tradução de nome para IP, né? Eu sei que o Jorge, vou botar o Jorge deve estar aí na call, ele está no Neolink hoje, né? Então, assim, o pessoal aí de Windows, eles têm servidores de domínios de DNS aqui dentro da Unimed Rio. Existem servidores de DNS no mundo todo, espalhado no mundo todo, isso existe, né? Então, por exemplo, o Jorge hoje está lá no Neolink, ele quer acessar o Top Saúde, ele vai escrever lá no browser dele, tsaude, prd.unimedrio.com.br. Quando ele escreve isso, os servidores lá do Carlos e do Murilo já sabem, opa, isso aí sou eu que vou responder isso aqui. Então, eles vão lá e fazem toda a resposta disso para conversão para ir para o IP. Quando o Jorge está lá e escreve Google, aí os servidores do Carlos e do Murilo falam assim, oh, isso aqui eu não conheço não, mas lá tem a configuração lá do Umbrella. Então, aí o Umbrella, eles jogam lá para o Umbrella olha lá primeiro e fala assim, peraí, calma aí, só um instante aí, deixa eu olhar aqui. O Google, ele vai olhar se primeiro aquela informação ali do Google, no banco de dados dele, se aquilo ali é legal ou não para ser acessado, se tem alguma malignidade ou não. Se tiver, ele deixa o Jorge acessar. Então, tem todo um processo ali, não é magia, magia é lá do Harry Potter, é tecnologia aqui, né? Então, ele deixa. Aí vamos ver que o Jorge continua, faz uma pesquisa lá
no Google por algum site. Vem toda essa verificação novamente. Aí o Umbrella verifica de novo. Olha, esse site aqui que o Jorge está querendo acessar tem algum tipo de malignidade. O Jorge não sabe, né? Porque, mas, enfim, não é para o Jorge saber, mas o Umbrella sabe. Então, opa, Jorge, esse site aqui não pode, porque tem algum tipo de mal e vai fazer mal para a gente. Então, ele bloqueia. Por isso que o Umbrella é chamado de proteção de camada de DNS, né? Ele não deixa nem isso aqui chegar, então ele é chamado de primeira linha de defesa, né? Ele protege ali justamente lá em cima na camada de aplicação que vocês estão vendo ali no desenho. Então ele é essa proteção de camada de DNS. Outra coisa que ele tem ali é o ProxSig, né, que a gente vai colocar aqui na cooperativa, que é o Secure Internet Gateway. O proxy, assim, ele vai também nessa parte de internet, onde a gente vai poder fazer regras, isso aqui pode, isso aqui não pode, de acordo com o que a Unimed quer ou não permitir aí no acesso à internet. Ainda do Umbrella, esses daqui são os números que está lá no book, que o pessoal aí do Jorge, a gente passa as informações para ele, a Cláudia monta esse book maravilhoso que fica lá no Workplace, vocês dão uma olhadinha lá. Esses daí são as transações limpas, né, que o Umbrella deixa passar, que está tudo certinho, como eu falei para vocês, ó, o Google pode, por aí vai, e as transações que ele bloqueou, que é coisa ruim, que vai fazer mal aqui para gente. E disso aí, dessas coisas ruins, a quantidade de malware que ele bloqueou, a quantidade de command contra alguém tentando fazer alguma coisa ruim aqui dentro, e phishing, que é alguém tentando pegar algumas informações valiosas aqui da gente, que ele bloqueou também. Aí, como eu falei para vocês de proxy, né? Lá na Empreendimentos, a gente tem dentro do firewall da Empreendimentos, a gente tem essa feature de proxy. O proxy nada mais é, como o desenho está mostrando ali, ele fica como se fosse uma ponte realmente, né? A pessoa tenta acessar o site, primeiro passa pelo realmente o proxy tem toda uma política ali dentro, se pode, se não pode, de acordo com as regras que a Unimed dita, se ele pode ou se não pode acessar, enfim, né? Tem os perfis e tal. E ele atua realmente como um intermediário entre a requisição do usuário e o servidor web que a pessoa quer acessar, né? E ele protege também ali dentro, tem, né? Pode proteger contra malware, phishing e outras coisas. E fazendo aquele adendo como a gente faz e qual o pilar que ele se enquadra na parte de confidencialidade, porque esse dado ali tem o certificado, tem a parte de criptografia ali também. Trazendo alguns números para vocês, isso aqui também está lá no book que a gente passa esses dados lá que a Cláudia monta para a gente, as transações livres que ele deixou e as transações que ele bloqueou, e também lembrando que na Empreendimentos também usa o Umbrella, né? Então também tem alguns bloqueios que o Umbrella faz a nível de bloqueio. Trazendo para vocês o nosso carro-chefe, que são os firewalls, né? Os firewalls nada mais é do que eles controlam essa entrada e saída de fluxo aqui entre... Eu mostrei para vocês a segurança de borda lá no segundo encontro, né? Eles vão proteger realmente a rede interna da rede externa, né? Interna que está dentro aqui da Unimed e externa é o que está lá no mundo, lá fora, né? Ele também pode impedir vírus e tal, de entrar aqui dentro, né? Ele fica realmente com uma parede aí na frente, né? E qual pilar realmente que ele se enquadra aí do CID, como a gente estava fazendo, confidencialidade e disponibilidade, que a gente não tem um, a gente tem 2 em cada lugar aí que a gente tem. Mais algumas informações que a gente tem, olha isso aqui, gente, a gente tem 8 firewalls no ambiente, olha isso. São 6 firewalls na cooperativa, 2 deles lá que a gente chama de firewalls produtivos, que é na Equinix. Eles são os serviços publicados na internet, quando vocês entram aí, unimedri.com.br, produção online, autorizador e tal, todos neles que caem. O URL Filter, que é equivalente ao proxy, que lá da Empreendimentos, ele também tem. AMP, que é o Advanced Malware Protection, que é a proteção avançada de malware, ele vê todos os arquivos que passam, além da proteção do Umbrella também ele vê, tá? Ele pode também fazer algum tipo de bloqueio se ele vê algum tipo de malware também passando. Ele tem antivírus e ele tem o IPS, que é o Sistema de Prevenção de Intrusão, que até o Marcelo falou agora há pouquinho. E ele é o nosso Next Generation Firewall, que eu mostrei na timeline
na semana passada para vocês. Nós temos 2 firewalls dedicados somente para VPN de corporativa. Nós temos 2 firewalls também que está lá no Neolink, que ele também tem a VPN de contingência, e como igualzinho que tem na Equinix, ele também tem as outras funcionalidades, e também é o Next Generation Firewall. E nós temos 2 firewalls lá na Empreendimentos, que ele tem serviço de proxy, antivírus e IPS. Trazendo para vocês também informações aí que a gente tem, essa aqui é da cooperativa, né? As coisas que ele passou lá de IPS, as transações limpas e as transações que ele bloqueou. E esse daqui é de os arquivos, né? Que ele passou por ele, que ele também bloqueou, lembrando que tem o Umbrella também, mas ele também verifica, então ele bloqueou algumas coisas. E esse daqui é o IPS da Empreendimentos, tá? Isso daqui agora é como se fosse um antivírus, né? Que tem dentro do firewall do WatchGuard lá da Empreendimentos. Esse aqui é o meu favorito número 2, que é o Cloudflare, né? A gente adquiriu ele logo depois do nosso incidente, né? O que ele é, na verdade? Ele também é um serviço na nuvem, né? E ele serve aí para proteger, ele acelera e otimiza os nossos sites aí, torna eles mais seguros, né? E ele nos protege aí contra ataques de DDoS, e até o Marcelo também falou aí, SQL Injection, ele falou de WAF também, então ele também tem isso, né? E vocês vão ver um pouquinho mais dele aí, ele, nos próximos slides que eu vou mostrar para ele aí, ele é meu queridinho número 2, vocês vão ver aí por quê. E qual pilar que ele se enquadra em todos eles, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tem uma sopa de letrinhas ali em cima, né? DNS externo e o WAF. E algumas informações aqui para vocês. Por que do DNS externo, né? Tem um desenho aqui. Eu falei do DNS interno, que eu usei o Jorge como exemplo aqui. E o DNS externo, o que é? Quando vocês vão acessar unimedri.com.br, tem um BR no final, né? .com.br. Eu falei que tem o DNS espalhado pelo mundo inteiro, né? E nisso, a gente comprou o domínio unimedri.com.br. Quem é o órgão que vê esses domínios? É o registro BR, né? E lá dentro do registro BR, a gente tem que cadastrar lá qual é o servidor de DNS responsável por esse domínio, né? Antigamente eram os servidores aí do Murilo e do Carlos. Aí quando a gente adquiriu realmente a Cloudflare, a gente colocou lá a Cloudflare. Então, quando alguém lá no mundo aí, né, na internet, quer acessar e não sabe chegar na Unimed Rio, aí às vezes até bate lá no registro BR. Aí o registro BR olha aqui e fala assim: opa, peraí, eu não sei não, mas ó, tá dizendo aqui que quem sabe são esses caras aqui, que é justamente a Cloudflare. Aí chega lá a requisição: Cloudflare, olha só, eu quero acessar unimedri.com.br. Aí a Cloudflare faz toda a verificação, né, que a gente tem lá configurado, se pode ou se não pode, se você está com alguma coisa estranha ou não e tal. Aí, se está tudo certinho com essa transação aí que a pessoa quer fazer, o que a Cloudflare faz? Unimed Rio, olha só, tem um pessoal aqui que está querendo falar com vocês, beleza? Aí eles entregam aqui para a gente recebe. Então, isso aí é mais ou menos, tá, gente? Tem muita coisa aí atrás, não, como eu falei, não é magia, é tecnologia, tem muita coisa aí atrás, mas é mais ou menos isso. Então, Cloudflare é o nosso DNS externo, ele que responde por unimedri.com.br, produçãoonline.com.br, por aí vai. produçãoonline.unimedri.com.br, desculpa que eu errei. Outra sopa de letrinha que tem ali é o AF, que até o Marcelo falou um pouquinho dele, que é o Web Application Firewall, traduzindo mais ou menos, Firewall de aplicativo de web. Ele é voltado exclusivamente para as aplicações, né? Um pouquinho diferente desse firewall que a gente tem aqui dentro da Unimed Rio, que a gente toma conta, mas ele é voltado realmente para aplicações. O que ele vê? Ele vê os nossos aplicativos e os sites contra as ameaças, aí vê se tem SQL Injection e tal, né, nessas transações. Quem está tentando fazer isso, e ele até bloqueia lá na borda, não deixa chegar isso aqui na gente. E
e como o Marcelo mostrou, ele usa as principais regras do framework WASP e bloqueia as técnicas de ataque do top 10. Tem um top 10 lá nesse framework, né, que o pessoal tenta, e ele bloqueia lá. Eu trouxe alguns números para vocês. Essas são as transações limpas e as requisições com ameaças que ele já bloqueou lá, o vermelhinho que ele bloqueou lá e não deixou chegar aqui para a gente, tá? Isso daqui, embaixo, é a questão do WAF. As limpas são as verdinhas e as bloqueadas são as vermelhinhas. Eu trouxe aqui para vocês rapidinho uma mensagem final. Quem é da área de infraestrutura já ouviu muito eu falar sobre isso aqui. Eu resolvi trazer aqui para vocês. Só beber uma aguinha aqui. Já ouviu falar sobre isso? Eu resolvi trazer para todos vocês. Isso aqui é uma imagem de uma corrente, né? Uma corrente, ela tem elos, né? Que se unem e formam realmente essa corrente, né? E essa corrente aqui, eu costumo dizer que cada um desses elos aqui somos nós na área de infraestrutura, da área de soluções, área de integração de serviços, os colaboradores e as demais áreas. Todos nós aqui formamos um elo, né, para juntos formar essa corrente e manter o que aqui dentro, né, seguro, a Unimed Rio. Conforme o Marcelo falou, né, eu trago aqui para vocês também, cada um de nós aqui tem a nossa função, nós como TI e colaboradores também, a gente precisa, assim, embora a área de infraestrutura tenha dentro dela, né, duas áreas, o SOC e a área de conectividade e segurança, que toma conta de segurança, mas não é somente a gente que tem que tomar conta, né, olhar com esse viés de segurança, né, todos nós, por exemplo, a área dos servidores, a gente tem que manter os servidores atualizados, como ele falou, do código, né, o código tem que ser visto aí com boas práticas, né, ser desenvolvido, né, com viés seguro, né, a gente como colaborador, eu tenho que tomar conta da minha credencial vale ouro, né, porque se eu não tomo conta dela, alguém pode ter o acesso aqui dentro, né? Então, por exemplo, a Carol, ela é da área de RH, né? Nem sei se ela toma conta disso, mas, por exemplo, os dados que elas têm ali nosso, né? Tem que tomar conta dos nossos dados que estão ali, né? E por aí vai. Então, todos nós, assim, com olhar com esse viés também de segurança, para quê? Para manter realmente a Unimed Rio segura e protegida. Eu agradeço a todos vocês aí, esses dias que a gente passou junto, espero ter passado algumas informações aí para vocês, e meu muito obrigado, deixo aí para o meu amigo Alessandro. Beleza. Arrasou, hein, Karine? Vai lá, Alessandro. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Essa é a nossa última contribuição, né, nesse projeto aí desse programa, né, de desenvolvimento de pessoas. Última contribuição nesse mês, né? Não sei o que vem pela frente. Mas vamos lá. A nossa apresentação é referente às nossas ferramentas, né, nossas principais ferramentas do SOC. Aqui mostrando um pouco da nossa agenda aí, que é a agenda de hoje, é o nosso tema de hoje. Então, falando um pouco de ferramentas do SOC, eu trago para vocês o seguinte: a gente chama de ferramenta ou plataforma, né, são aqueles recursos que o SOC utiliza, né, para mitigar os riscos, as ameaças, além de viabilizar as correções de segurança necessárias para o ambiente Unimed. Mais uma vez, falando do ambiente Unimed Rio, a gente fala de cooperativa, empreendimentos e marcos morais, tá? A ferramenta principal hoje, o nosso carro-chefe é o Cortex, né? É uma ferramenta potente, dentro do quadrante mágico do Gartner, né, na questão de proteção de endpoint. Em 2002, ela foi nomeada visionária, ela ficou em 4º lugar entre 18 fornecedores, né, nos casos de uso tipo A e tipo B, em relação a relatórios de recursos críticos, tá? O que é tipo A e tipo B? Tipo A são aquelas organizações que, assim que lançam uma ferramenta no mercado, elas procuram comprar logo, adquirem, ou seja, elas até no momento do ciclo de embrionário ali da ferramenta, elas procuram comprar ou fazer parte daquilo ali. E organizações tipo B são aquelas organizações que não estão adquirindo logo ferramentas embrionárias, mas
procuram estar sempre atualizadas nesse tipo de ferramentas, de plataformas, né? Sempre utilizando as mais atuais no mercado, não ficando para trás dos seus concorrentes. Então, o Cortex foi avaliado dentro desse quadrante aí, em quarto lugar pela Palo Alto aí, como visionária nesse mercado aí de proteção a endpoint. Quando a gente fala endpoint, né, são os equipamentos, né, os hosts, os servidores, suítes, enfim, workstation, todas aquelas ferramentas que o próprio celular, a gente consegue colocar o Cortex no celular, no Android, né, no iOS aí da Microsoft, né, da Apple. Ela também, em termos de proteção de MitraAttack, né, ela foi muito bem classificada. O que é o MitraAttack? Ali são táticas do adversário, técnicas de base de conhecimento, né? É uma estrutura que, aliada a esse conjunto de matriz de dados e ferramentas, e uma ferramenta lá desenvolvida pela Mitre Corporation, ela ajudam, né, os analistas, né, as empresas que se propõem a ter esse tipo de segurança a descobrir vulnerabilidades e os métodos de defesa. Então, não tem como você falar de segurança cibernética ou segurança da informação sem você não ter como utilizar essa estrutura de MitraAttack. Isso aí é fundamental. E a Cortex, para vocês terem uma ideia, ela foi classificada aí com 97% aí num alto índice de qualidade aí, tá? Em relação a esse tipo de proteção e detecção. Também, essa ferramenta, ela recebeu aí uma classificação importantíssima dentro dessa organização independente aí, como líder estratégico, né? Ela foi muito bem pontuada, ou seja, é uma organização que ela tem por testar e avaliar softwares de antivírus, né? Até o governo austríaco que patrocina, e uma universidade na Áustria patrocinam essa organização para que se mantenham aí no mercado essas avaliações. O Cortex é muito bem avaliado em relação a isso. Vamos falar da segunda ferramenta, que é o ASO, né? Essa ferramenta é uma ferramenta que nós escolhemos aqui para capitanear o nosso CIEM, que nada mais é a nossa segurança da informação e gestão de eventos, ou seja, a gente utiliza aí essa solução que é muito abrangente para essa função, para analisar os logs, né, que ocorrem dentro dos nossos ativos e até identificar a causa raiz daquele problema, né? Caso seja identificado, caso ele exista, o ASO ele tem esse papel fundamental em correlacionar esses logs, rastrear essas vulnerabilidades ou essa possível ameaça. Tá? É uma ferramenta de código aberto, ou seja, ela é open source, né, de proteção unificada de XDR e CIEM, como eu falei, né, para endpoints e cargas de trabalho. Sempre falando em endpoints, a gente está falando de host, né, máquinas, servidores, enfim. Aí eu explico um pouquinho aqui o que é o XDR, né? O XDR ele tem a ver com detecção e resposta estendida, um sistema unificado que combina aí as telemetrias e integra várias ferramentas num único console, ou seja, o XDR num único console tem várias ferramentas, vários recursos, geralmente com inteligência artificial, para detectar e responder rapidamente incidentes ocorridos ou possíveis ameaças, né? E o CIEM é aquilo que eu falei, é o gerenciamento de eventos e informações de segurança, né? Ou seja, vou explicar rapidinho o que essa ferramenta faz. Existe um equipamento, ele por si só ele já gera log, né? Quando a gente tem uma ferramenta do tipo o ASO, ele recebe esse log e ele faz toda uma análise interna e transforma isso em tela para que a gente consiga entender o que aconteceu, o que está acontecendo ali dentro daquele equipamento. Tá? Posso te dizer aqui sobre o CIEM que mais de 15 milhões de endpoints ele já foi instalado. Mais de 100 mil usuários corporativos utilizam essa ferramenta e mais de 20 milhões de downloads por ano dessa ferramenta. Ou seja, não é uma ferramenta que está por acaso aí, mesmo sendo gratuita, né? Ela é muito bem quista no mercado. Perdão.
Quando a gente fala da terceira ferramenta, a gente está falando do Nessus, né? A gente sabe que todo o ambiente de TI, ele não é estático, né? Sempre muda, entra uma máquina nova, entra uma rede nova. A gente sabe também que se esses ativos mudam, constantemente as vulnerabilidades elas vão se modificando ou vão surgindo novas, enfim, eles também não ficam parados, os riscos eles se modificam. O propósito dessa ferramenta é nos ajudar a obter o mais rápido possível, né, quais as vulnerabilidades que a gente tem dentro do ambiente. Essa ferramenta ela nos propõe a isso, ela traz para a gente as vulnerabilidades que são encontradas dentro do nosso ambiente. Isso nos permite fazer correções proativas. Além de mostrar a vulnerabilidade, ela também traz para a gente as possíveis correções. Isso é bem interessante, bem legal, né, para que a gente possa adotar. É uma ferramenta que também foi muito bem avaliada, né, existe aí a Enterprise G2 Grid, que é um mercado, né, de software muito conhecido no mundo aí, que ele se propõe a fazer, né, avaliações de softwares, né, dentro do mesmo propósito do software, e então muitas pessoas, muitas empresas acompanham esse mercado aí e o Nessus ele é muito bem avaliado dentro desse segmento aí. Eu mostro aqui, ó, você pode reparar que dentro do quadrante desse Enterprise G2 Grid aí, o Nessus, que é essa ferramentinha aqui, aqui são 3 versões de Nessus aqui, ele está como líder nesse mercado. Ou seja, aqui são os prêmios que ele recebeu dentro desse quadrante aí. Então, o que eu quis dizer inicialmente com isso? Nós temos as nossas 3 principais ferramentas que foram disponibilizadas, né, para a Unimed e para a Torre SOC, elas não são ferramentas sem nenhum tipo de classificação importante ou sem nenhum tipo de capacidade. São ferramentas top de linha, ferramentas de mercado e que nos trazem segurança para nos apoiar em relação a essa questão da segurança da informação e segurança cibernética da organização. Falando um pouquinho do Cortex, eu trago para vocês aqui, eu vou mostrar algumas telinhas e rapidamente, né, do nosso trabalho dentro dessa ferramenta. Aqui é a tela principal que nós utilizamos, né, na Unimed, onde esse primeiro quadrante e o segundo, o terceiro aqui são importantes, né, do nosso dia a dia. Nesse primeiro aqui mostraria a quantidade de incidentes, né, que estariam naquele momento sendo tratados. No segundo quadrante aqui mostraria quem da equipe só que está atuando naquele incidente, e um terceiro aqui a gente acompanha aqui os agentes, né, do nosso ambiente, que forma eles estão, conectados, desconectados, connection loss, enfim, a gente faz um acompanhamento aqui. Nós temos um menu principal, onde nós utilizamos muito aqui o dashboard, a parte de incident response e o endpoint, né? Esse menu aqui é toda a parte dos dashboards, né, para a gente fazer o acompanhamento. Aqui a parte do incidente, a parte da tratativa. Detecção e regras aqui são regras que já vêm por default, global da ferramenta, ou seja, todos os clientes do Cortex possuem as mesmas regras, mas também há a possibilidade, assim como nós temos, de colocarmos regras particulares para a organização Unimed. Também temos essas regras aqui. Aqui são a parte de ativos, né, onde são feitas algumas configurações do range de rede que ele vai acompanhar, enfim, parte de ativos. Aqui a parte de endpoint, onde ele acompanha toda a questão da nosso ambiente interno, de servidores, de equipamentos e ativos aqui com algo a mais que eu vou mostrar para frente. Essa telinha aqui eu já mostro aqui com um incidente na tela para vocês entenderem melhor o que eu falei, tá vendo? Ó, nesse momento aqui, quando eu tirei a foto, nós só tínhamos um incidente sendo tratado. Ele era um incidente médio, né, de P2. No caso, o nosso analista Juan já estava com ele fazendo as tratativas, tá? A próxima telinha aqui já é sobre aquele incidente. Aqui eu vou pedir só para vocês ficarem com atenção nessa parte aqui, tá? Aqui eu vou dizer que o incidente está sob investigação, o Juan está sendo tratado, mas vocês reparem 2 símbolos aqui. Esse arquivo que foi encontrado aqui, ele foi classificado como um malware, um problema. Automaticamente, pelas regras que nós temos, o Cortex já fez a tratativa, a gente já fez a contenção e automaticamente ele foi bloqueado, ou seja, no mesmo momento que o analista iniciou, já fez a tratativa da ação
do que precisa ser feito ali. Lógico, mediante a uma análise rápida, porque aqui dentro a gente tem várias opções de fazer essa análise, mas é importante guardar essas duas informações aqui, tá? Então, essa é a tela que mostra para a gente quando um incidente ocorre. Muitas das vezes, algum de vocês aí podem ter ocorrido isso, da gente ligar e falar, pô, cara, aconteceu um incidente aqui, eu estou olhando. Então, quando a gente está fazendo um contato com vocês ou com qualquer colega colaborador na empresa, é porque a gente está olhando uma tela igualzinha a essa, que a gente consegue dizer o que foi, a gente diz o horário, qual foi a máquina, enfim, a gente consegue fazer toda uma tratativa. Né? Essa tela aqui de endpoints é onde a gente acompanha todo o nosso ambiente, os equipamentos conectados, se eles estão isolados ou não, que isso aqui eu vou falar que é legal. A última vez que ele conectou, que ele olhou para a nossa console, vale dizer que a nossa console ela não fica aqui interno dentro da Unimed, ela fica na nuvem, no ambiente da Palo Alto, da fabricante. Né? Se é uma plataforma de Windows, Linux, enfim, se é Android, se é da Apple, aí a versão e as versões do antivírus que a gente acompanha aqui, se precisa fazer alguma atualização ou não, enfim, todo o acompanhamento. Né? A gente tem as divisões por grupos, a parte dos agentes, as policies, tá? Que são importantíssimas, né? As policies do que pode fazer, do que não pode fazer. Por essa tela aqui, a gente também consegue liberar uma porta USB, bloquear. Então, alguém de vocês aí já pode ter pedido, pô, cara, preciso liberar uma porta aqui. Enfim, tem toda uma tratativa, tem um processo que a gente faz e é através dessa parte aqui, dessa ferramenta. Ali eu mostrei de servidores, aqui eu estou mostrando a mesma tela, mas só para mostrar para vocês questão de workstation, tá? Vocês podem reparar que algumas estão desconectadas, porque pode ser que naquele dia, naquele momento, o colaborador, dono daquela máquina ali, não está no momento trabalhando, está na folga, a máquina está desligada mesmo, enfim. Mas tem todo um acompanhamento que é feito através da equipe SOC. A nossa principal ferramenta, essa é a menina dos olhos do SOC, o Cortex. Aqui, pegando um pouquinho o gancho da Karine do final aí da apresentação da Cacá, eu já falei isso na primeira apresentação nossa, já mostrei essa telinha. Todos nós temos que ter esse símbolo, esse escudo aí que fica lá perto do relógio. Tá? Se você clica com o botão direito nele, vai aparecer essa telinha. Clicando em console, essa telinha aqui tem que aparecer para a gente, né? Para todos nós. Então, o que é importante aqui? Isso aqui está sempre em verde, ele tem sempre Tie Enable. Isso nos mostra que o agente está ali, está vivo, está olhando para a nossa máquina. Outra questão importante, que é uma dica para vocês, se vocês tiverem curiosidade, é sempre bom, né, que a gente faz parte desse processo de segurança, todos nós temos que fazer a nossa parte. Pô, é sempre a última vez que foi feito o check-in. O check-in é quando ele foi lá no servidor e falou, eu estou aqui, você tem alguma regra nova para me entregar? Não, mas eu estou aqui, ó, continua me olhando, tá? E por sinal, isso aqui é o meu, quando eu tirei a fotografia. E a parte de connection. Geralmente, quando tem algum tipo de problema, essa data aqui está muito defasada ou a hora está muito defasada. E normalmente ele faz uma pesquisa aí a cada 5 minutos, ele dá uma piscada lá no ambiente e diz, ó, eu estou aqui. E aqui aparece de forma diferente, não aparece esse connection key, aparece alguma informação de problema, ou aqui vai estar disable, ou vai estar outro tipo de informação. Se porventura alguém tiver curiosidade, eu já pegou isso, abre um chamado, mostra para a gente vai em algum momento vai pegar, com certeza a gente vai pegar, né? E a gente procura ser o mais rápido possível para pegar se algum host está com problema. Mas pode acontecer, né, de vocês, em algum momento, olhei aqui agora, peguei. Aciona a gente, faz parte do trabalho e a colaboração. O próximo ferramenta aqui é o ASO, né? Falar um pouquinho do Azul. O ASO, conforme eu disse, é a nossa ferramenta de CIEM. Ela faz a correlação dos nossos logs aí para ajudar a recuperar a causa raiz aí, o que está acontecendo no ambiente e tratar o mais rápido possível. Hoje nós utilizamos o ASO inicialmente com o agente instalado nos nossos equipamentos em DMZ, são equipamentos que falam com o mundo aí diretamente, né? Então, nossos servidores que estão em DMZ, todos eles estão aqui dentro do ASO, com a gente acompanhando. Então, essa é a tela de agente aqui.
Esse desconectado aqui é uma máquina teste, né, que a gente não tirou, então podem ficar tranquilos, são 75 servidores aqui com esse cara olhando diretamente dentro deles. Nós também temos um servidor, o rsyslog, que ele vai agregar, e já temos alguns equipamentos nele, recebe os logs desses equipamentos que não tem o agente do ASO, manda para esse servidor, rsyslog, e o rsyslog entrega o ASO, e o ASO vai fazer a mesma análise, como se aqueles equipamentos tivessem lá o agente, mas eles vão ser gerenciados por um servidor antes, né, que se chama o rsyslog. Aqui é só para mostrar aqui os nossos módulos, né, quando a gente falou muito, né, o Marcelo já falou, o Kaká já falou, aqui são os módulos que o ASO tem. No caso aqui de compliance, está vendo? Então, nós temos o IPA, nós temos o NIST, ou seja, a ferramenta ela é preocupada com esse compliance, ela analisa esse compliance dentro do ambiente. Né? Nós temos a parte de segurança, né, que é onde a gente olha os nossos eventos, ele fala com o Office 365 que nós temos o nosso monitoramento de integridade, a parte de detecção de incidente, né? Detecção e resposta, está aqui, ó, as vulnerabilidades, ele nos traz. O vírus todo que a gente usa muito com o Cortex, ele também faz essa correlação. Tá? O Mitre Attack, lembra que eu falei dele agora há pouco? A ferramenta também tem. Tá? A parte de auditoria, né? Ele faz toda a tratativa, ou seja, é uma ferramenta, mesmo sendo gratuita, capaz de nos dar o apoio que a organização merece e precisa em relação à segurança. Aqui eu vou mostrar para vocês só como se apresenta o Dash para a gente, né? Esse aqui é só um, tá, pessoal? A ferramenta é grande, é maior, mas pelo tempo que a gente tem, a gente mostra alguma coisa para vocês terem uma visão. Né? Essa aqui é a parte de eventos, né? Quando a gente olha para eventos de segurança lá no ASO, nós temos um Dash, tem mais alguma coisa para baixo, mas a apresentação não permite que a gente coloque tudo. Tá? Se apresenta dessa forma, a gente consegue fazer uma análise, ter uma ideia disso. Quando a gente fala de eventos, e aí a gente começa a se aprofundar, aqui é a tela que a gente consegue fazer a identificação e começar a tratar e analisar os logs. Tá? Eu trouxe uma telinha aqui, que ao clicar nessa setinha, né, na setinha que tem ali perto da hora e do nome do agente, ele expande esse log. E ali a gente recebe diversas informações que nos permite fazer uma análise maior do que está acontecendo dentro daquele cara, por exemplo, desses servidores aqui. Né? Aqui é o nível, né? Quanto mais alto esse nível aqui, requer uma atenção muito maior, mais grave. Não que seja problema, mas alguma ação ocorreu ali que dentro das regras da ferramenta, que já vem por default, aquilo ali, ó, dá uma olhada naquilo lá, porque esse tipo de ação a gente considera que pode gerar um possível ataque. Então, isso é avaliado. O ASO nos permite a gente fazer essa correlação de logs, tá? Nós temos essa tela de trabalho. Agora eu vou falar para vocês sobre o Nessus, que é a nossa última ferramenta aí importante dentro desse trabalho realizado pelo SOC. O Nessus é uma ferramenta que, conforme já foi dito, né, o propósito dela é descoberta ali e scan de vulnerabilidades, ou seja, detectar possíveis vulnerabilidades ou vulnerabilidades existentes mesmo, né, quando é nem possíveis, é vulnerabilidades existentes, e ela te diz, ó, para você corrigir isso aqui, você tem isso aqui, ela consegue te trazer isso, né? Então, eu te mostro aqui a telinha inicial dele, onde nós temos diversas opções aqui, desde o discovery do ativo, quanto os scans, né, em cima desse ativo, o tipo de scan que a gente pode executar. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com a PwC, que é a nossa empresa parceira desde o evento ocorrido na Unimed 2021, em relação à segurança, e há um compromisso de todo mês ser executado um scan de vulnerabilidade no ambiente, e eles trazem para nós, né? A gente faz toda a análise daqui, ele faz as correções. Isso é um compromisso e é feito todo mês, como uma das ações de segurança, né, com eles, que é o que a gente chama de scan oficial. Mas nós também temos essa ferramenta interna, que nos permite
ser proativos, né? Existem ações que nós fazemos periodicamente, onde a gente mesmo avalia o nosso ambiente até com mais profundidade e a gente consegue tratar, não espera o próximo scan da PwC, né? A gente consegue evoluir, até porque saem vulnerabilidades, saem problemas, principalmente patch de segurança da Microsoft a cada 15 dias, então a gente não espera acontecer, a gente tem a proatividade de atuar nas correções e essa ferramenta é extremamente importante. Aqui é um complemento dessa tela inicial aí, né, onde as opções que nós temos, os tipos de scan, né, e ela também tem a parte de compliance dela, tá? É uma ferramenta que também possui a sua parte de compliance muito importante. O que eu posso mostrar aqui da ferramenta de inicial ali dentro, né? A gente tem as nossas pastinhas, dentro dessas pastas existem os nossos jobs, né? Aqui eu mostro o exemplo do job, por exemplo, da pasta Microsoft Patch, que é uma pasta que quando sai um patch de segurança lá, o relatório da Microsoft, a gente já tem os scans aqui dentro do nosso ambiente, a gente executa, recebe o relatório e envia para as torres. Então aqui é só como a gente tem um demonstrativo dos nossos jobs lá, as execuções. Já vou mostrar para vocês aqui, quando esse scan ocorre e ele finaliza, ele traz um sumário para a gente. Aqui é um exemplo antigo, tá? É só ilustrativo. E nesse caso desse job aqui, ele tinha 35 vulnerabilidades críticas, né? 30 altas, 29 médias e 32 baixas, né? Então, em posse disso, a gente consegue gerar um relatório ou relatório web ou um relatório em Excel para que a gente consiga compilar as vulnerabilidades que foi encontrada dentro daquele grupo de servidores ou num único servidor, né, e passar para as torres, né, que são muito importantes nas nossas correções de vulnerabilidade no dia a dia. Então, a gente consegue entregar as informações, o que foi encontrado, para que as tratativas sejam realizadas. Então, é uma ferramenta fundamental dentro do nosso trabalho de segurança. Trazendo aqui um pouquinho, eu chamei de resultados, né? Mas o contexto de todas essas ferramentas, de todas as ações do que o SOC executa, né, e consegue medir. E aí eu vou falar só de 2023, mas a gente tem desde 2021, finalzinho de 2021, esses dados, né? 2023, até o final de abril, nós tivemos 302 incidentes, né, registrados na ferramenta. Aqui é o Cortex que está me dando essa informação. Dessas 302 incidentes, eu posso dizer para vocês que 64% desses incidentes a gente classificou como falso positivo. Ou seja, é feito o análise, né, o exemplo lá do analista Juan, que ele pega, ele faz a análise, e depois de toda a nossa análise, que a gente chama de RCA, né, que é a análise de causa raiz lá, a gente faz a identificação se realmente era uma vulnerabilidade, era um problema, era um ataque realmente estava ocorrendo, ou se era uma coisa que só pela ação que ocorreu, e como a gente tem uma regra de olhar para isso, ele alarmou, e aí, fica atento aqui, e aí a gente classifica como falso positivo. Isso aqui é muito importante. Lembra quando eu falei, pessoal, fica atento aqui, tá vendo aqui que foi bloqueado, foi diagnosticado aqui como malware, né, naquela apresentação ali demonstrando a tela de tratativa do analista Juan. O tempo de resolução que a gente chama aqui é o seguinte: 51,3% dos incidentes que ocorreram em 2023, o SOC conseguiu iniciar o atendimento e fechar aquele incidente, 51% desses 302 incidentes aí no mesmo dia. No mesmo dia a gente conseguiu fazer. O que é legal em cima disso? Importante dizer, isso não significa que eu levei um dia para conseguir bloquear aquele evento. Não, aquele evento a gente consegue bloquear ali, no momento que a gente assume o incidente, a gente consegue ter as ações. Prova que mostrou ali para vocês, um malware bloqueado e o incidente ainda estava sob investigação. Aqui é o tempo que a gente leva para conseguir entender. Aqui a gente não fez em hora, fez em dias, né? Mas é o tempo que a gente consegue entender o que aconteceu realmente, se era falso positivo, se não era, se requer um outro tipo de ação. Então, a gente consegue fazer isso tudo, pelo menos em 51% dos incidentes até agora de 2023. E quando eu levo para o geral, esse número é muito maior.
tá? A gente tem conseguido dar a resposta muito rápida em relação a isso. Um outro dado legal também aqui é a severidade. Graças a Deus, a gente, 2023, e eu acho que em 2022 a gente também não teve nenhum incidente crítico, zero, né? Alta, nós tivemos aí 19,9, e o médio e o baixo, eles se intercalam mesmo, que é o normal de ocorrer, mas 40,7% dos nossos incidentes esse ano foram considerados de baixa severidade, tá? Isso é importante, e a Palo Alto diz que a Unimed, ela está muito bem em relação a isso, pelos clientes que eles têm aí, o que eles estão vendo aí, o pessoal está sofrendo bastante. Esse dado aqui eu achei legal trazer, porque esse cara aqui, ele impactou até na ação de segurança, né? Numa das ações de segurança que o SOC está fazendo, que é a atualização de patches de segurança da Microsoft, né? Aqui a gente diz o seguinte, desses 302, 34,4% desses incidentes aconteceram no período da tarde. O que tem de importante nisso? Isso aqui consegue como nós somos 24/7, o Jean consegue, junto conosco, fazer assim, pô, vamos movimentar alguma ação para a madrugada, porque dá para fazer, ou para a noite. A gente consegue mudar em que momento a gente pode fazer as nossas ações devido a esse tipo de informação. Nós não temos só esses 4 indicadores aqui não, nós temos muitos, né, indicadores que permitem dizer: "Pô, o rapaz durante o final de semana está precisando, o analista está precisando de apoio, está bombando, não está". A gente tem diversos tipos de indicadores. Eu só trouxe 4 aqui para vocês, são muito relevantes para o nosso dia a dia. Aqui eu queria deixar uma pequena reflexão também, que eu gosto muito até dessas frases. São 3 grandes, pessoas aí que tiveram no mundo, e que eles, no tempo deles, falaram a mesma coisa de formas diferentes, tá? O Joseph, ele dizia que se você não pode medir, se você não mede, você não gerencia. Quem deve gostar muito disso é a Cláudia Santana, né, da parte do book aí. O Joseph, ele foi um cara muito importante na parte de gestão de qualidade aí. Outro também muito importante, considerado até o pai da administração, né, o Peter, ele dizia: "O que não se mede, não se gerencia". E por último, o William, ele trabalhou na Segunda Guerra Mundial, se eu não estiver enganado, na parte dos aliados, ele foi muito importante nessa questão aí de melhoria dos projetos e das ações aí de contenção aí na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia que o que não é medido não é gerenciado. Ou seja, eles falaram a mesma coisa de forma diferente dentro da sua época, né? Isso eu acho extremamente importante que a gente tenha isso no nosso dia a dia aí, e que nos permeia a tomar os nossos planos de ação, né? A gente saber o que a gente tem, o que está acontecendo no nosso ambiente, tomar as ações, tá? Mais uma vez eu gostaria de agradecer as torres, né, pelo apoio dado ao SOC nas realizações das ações, né? Tanto Windows quanto Telecom, Linux, a equipe a turma de soluções aí também, que de certa forma recebem alguma notificação nossa e nos apoiam aí. E agradecer a oportunidade de participar desse projeto. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Já boa tarde. Só para dizer, Alessandro, que tu deve ter deixado aí algum membro da equipe do EPGTI muito satisfeito com essas frases, né? Não vou nem dizer quem é, mas eu acredito que sim. Com certeza, né? A pessoa Não já pode medir, não pode medir o que não pode gerenciar o que não pode ser medido. É isso aí. Carol, contigo. Gente, Alessandro, Karine, Marcelo, foi muito bacana, né? Não só hoje, como os dias anteriores também. Isso a gente já estava conversando ontem na nossa reuniãozinha. Nós tínhamos elaborado aqui uma brincadeira para o final, mas nós já ultrapassamos o nosso tempo. E aí pode ficar complicado aqui para a gente dar continuidade. Queria perguntar a vocês: vocês gostariam de ficar aí mais uns 10 minutinhos ou querem que eu envie e vocês fazem por e-mail, aí faz sozinho, porque nós íamos fazer aqui ao vivo. Me digam. Vamos lá, pessoal, é rápido, não é demorado não. Não fiquem com medo não. Por favor, tá? Fale um de cada vez aí. Por favor. Ó, se ninguém falar nada, eu vou mandar por e-mail. Carol, seu vídeo acho que tá fechadinho aí. Tá fechado? A tampinha aí
da câmera? Não, eu tô vendo. Então, tô me vendo. Então sou eu. É você, Não, Karine. pra mim a Carol só tá aparecendo a imagem, não tá Não, pra só mim tá só o também. Rodrigo disponível. Só A o Carol tá Rodrigo, fechada. né? Rodrigo, Só tá a fotinha da Carol. Carol, como todo mundo se Tô aqui. manifestou, começa a atividade aí. Manda ver. Isso. Então, beleza, Paulo. Só queria saber aí se dá para o pessoal ficar. Nós separamos em 3 grupos hoje, né? Eu vou então chamar pelo primeiro grupo. Henrique, você tá aí? Henrique Ferreira? Sim, estou. Show. Qual é a dinâmica? Eu vou colocar aqui para vocês, eu mesmo vou projetar. E aí, junto com o seu grupo, você só vai respondendo as questões que vão aparecer, tá? Eu elenquei um líder, gente, mas é para todo mundo participar. Era só para eu ter quem chamar e quem vai ficar responsável por me dar a resposta final, tudo bem? Ok. Beleza. É só o grupo do Henrique, hein? Por Por favor. favor, por favor. Vou colocar aqui, então, a tela. Eu vou parar de ver vocês total, mas vocês me dizem aí se tá tudo certo. Tudo ok? Sim, tá, então ok aqui. Então, beleza, vamos lá. Vai vir a primeira pergunta. Só me digam se é A, B ou C. Vamos lá, pessoal. É A. A. Letra A? A, é A. Isso. Pode? Vamos lá. Isso. Isso. Letra A. Foi, hein? Se vocês responderem quanto menos tempo, mais bônus vocês ganham, tá? Segunda pergunta. Qual a importância do SOC para a Unimed Rio? A, B ou C? A também. A também. A. A? É, letra A. Isso. Show. Aê. Aí. Confundiu a AKC, velho. Próxima pergunta. Qual o objetivo da adoção de um padrão de segurança da informação? A, B ou C? Acredito que é a B, né? Pra mim é C. É, Sim, C. pra mim seria C pra mim. C também. Letra Seria C. C. C É também. C. C? C. Ok. Aê. Vocês precisam escolher uma carta, tá? Preste atenção porque ele está embaralhando. Qual cartinha? Essa, 2, 3, 4 ou 5? 2. Essa? Pode ir na 2, né? Pô, gente. Putz. Caraca. Mas vai vir uma pergunta bônus aí para vocês que é a mais importante, hein? Sobre o Marcelo Alves, é correto afirmar que tem 32 anos como profissional de TI e pratica natação, 28 anos como profissional de TI e pratica futebol, ou 25 anos como profissional de TI e pratica tênis? A, B Tudo ou C? mentira, é tudo mentira. É. Qual Pegou é? agora, hein? A. É B. Letra B. A. A, B ou C? Ah, vamos lá. A. Vamos na A, então. Vamos Ah. na A. 132 anos e pratica. Essa adaptação é Acertaram. nova, hein? Isso é mentiroso. Valeu. Muito bom. Só se for no balde dentro de casa da mulher dele. Valeu, Fernando. Vamos ver quantos pontos vocês fizeram. 333. Somando aqui, hein? Vamos para o grupo 2? Saiu o grupo 2?
Vamos. Opa, vamos aqui. Sim. Vamos lá, Alexandre. Sim. O que é MFA? Resposta A, B ou C? E aí? Grupo 2. Celso, pelo amor de Deus. C. Eu não vou dar cola, né? Pô. Vou lá, hein? Mas é seu grupo, Celso. Seu grupo, mas é cola, poxa. Ai. Acertou, hein? Segunda pergunta. Quais ferramentas o SOC utiliza para neutralizar e responder a possíveis ameaças de segurança cibernética no ambiente de TI da Unimed Ris? B. B? Letra E. Letra E. A, B e D. Eu também acho que é. Letra E. Beleza. Aê! Vamos lá. O que é LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. B. B. É B? B. B? B, Carol. É B. B, Carol. É o tempo. É isso aí, tá certo. Show. Agora vamos lá nas cartinhas, hein? Prestem atenção. Qual cartinha? 1, 2, 3, 4 ou 5? 5. Essa? Eu acho que é a 2, hein? Eu acho Eu que é acho que é a 2 também. Me digam um número. 2? Gente, vamos lá. 2 ou 5? Eu acho que é a 2. Eu também voto na 2. Tá na dúvida entre a 1 e a 2, mas eu voto na 2. 2. Aê! Agora vem a última pergunta, mais importante de todas, hein? Sobre o Alessandro Cruz, é correto afirmar que A, B ou C? C ou B, gente? C. de casa? C, Carol. C, Carol. Aê! Vamos ver o final aí do grupo 2. R$644. Que isso, hein? Rapaz. Arrebentou, hein? Ó. Vamos para a última. Pode começar? A Gabriela tá aí? Eu acho que ela informou que ia sair, mas aí o pessoal toca aí. Grupo 3 tá aí, né? Tá, acho que... Jorge, tá aí, Jorge? Grupo 3, Jean, Leonardo, Jean Jorge. Gonçalves. Jorge, Juan, Moisés, Breno, Amanda, Carlos, Guilherme, Rafael, Marcela, Aline. Vou começar então. Beleza? Sim. Primeira pergunta. Quais as principais ameaças que um WFA pode combater? A, B ou C? Alguém? Vai acabar o tempo. Outro grupo pode errar de propósito? Não. A, B ou C? Passou. Chuta pelo menos, pessoal. Pergunta 2. Sinalize qual resposta faz parte das mais de 65 ações de segurança do SOC. A, B, C ou D?
Tem alguém do grupo 3 aí, gente? Ninguém? C. C? Aê! Pergunta 3. Quais as principais características de um plano de ciberdefesa? A, B ou C? A. A? Vou na A, pode ir? A. Pô, dessa não foi. A resposta certa era a C. Agora são as cartinhas. Vamos escolher aí para ganhar uns pontos. Qual? 1, 2, 3, 4 ou 5? Então, acho que eu te falo. 2. 2? Essa aqui do meio? Acho que é 2 ou 1. Essa? Vou nessa. Aê, ganhou 100. Ó, já recuperou uma pergunta, hein? Última pergunta mais importante agora. Sobre a Karine Nascimento, ela tem quantos animais de estimação? A, B ou C? Quem chuta? A, B e C, junta as 3. Todo grupo pode chutar? Ela é dona da suíta. É um zoológico, não é um... Posso ir na A, então? Letra C? C. Aê! Meu Deus, doação pra ela, da gente. Suípa, E no Karine. apartamento, hein? E no Tá apartamento, fazendo hein? doação pra Karine desse E jeito. no apartamento, né, Cacá? Tem até uma aqui em cima da mesa aqui comigo. Meu Deus. Tá bem que não tem Grupo capivara 3 por ficou perto. com 306. Capivara não pode, gente. Ah, tá. Capivara a gente arruma problema. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Grupo 1 ficou com 333 pontos, grupo 2, 644 e o grupo 3, 306. Olha aí, hein? Que isso, hein, grupo 2? Qual o brinde, Carol? O brinde eu vou deixar aí com o Rodrigo, com o Paulo. Ah, tá vendo? Vai logo nos malotes. Claro, é claro. Gente, muito boa a brincadeira com vocês, muito bom esse encontro sobre segurança da informação, acho que foi rico para todo mundo, né? Vou aguardar aí, vamos aguardar ansiosa a abertura das inscrições para a próxima rodada do Eixo Técnico e semana que vem, quem tiver inscrito, tem o Eixo Comportamental comigo falando sobre relacionamentos interpessoais. Tudo bem? Carol, vou te bem. passar aí, vamos fechar esse eixo técnico, tá? Podemos ver hoje ou amanhã, tá bom? Para a gente fechar essa questão. Combinado, combinado. Tá bom, Parabéns Rodrigo? aí para todos vocês. Parabéns, gente. Muito bom, tá? Até mais. Obrigado, gente. Bom almoço a todos. Valeu. Obrigada. Eu vou deixar... Tchau, pessoal. Bom almoço. Valeu. Bom almoço, gente. Tchau, tchau. Eu vou deixar minha pessoal. de ideia.